Ok. Ok, bom dia a todos. Estamos iniciando, então, o workshop programado para hoje. Colaboração e internacionalização no combate ao Covid-19. Este é o segundo workshop do projeto Fastem Vita, que tem hoje financiamento FAPESC. E, de antemão, já passo aqui a fazer um agradecimento especial à FAPESC, que vem nos possibilitando a continuação dessas atividades dentro do projeto Fastem Vita, a continuação daquilo que nós iniciamos em meio à pandemia e a continuação, inclusive, de certas colaborações internacionais que nasceram neste contexto, de pandemia, onde as pessoas se uniram em torno de um desafio, de um objetivo comum. Eu vou fazer uma pequena contextualização antes de nós darmos início às apresentações. O interessante neste segundo workshop será discutirmos alguns aspectos do projeto brasileiro, mas, sobretudo, trazer aspectos da colaboração internacional que tivemos neste contexto. E, para isso, nós convidamos o INESC-TEC, que é um associado importante do INESC Brasil e vem contribuindo muito com as atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas aqui no Brasil, fazendo um papel importantíssimo de ligação entre o Brasil e a Europa. Sendo que, neste contexto, os INESCs, ou o sistema INESC, tem um papel importante, o INESC Brasil, o INESC-TEC, que é de ligar as universidades, sobretudo as universidades públicas brasileiras, às universidades públicas portuguesas, nessa atividade de pesquisa, desenvolvimento, inovação e todo o contexto em torno deste tipo de atividade. O nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre os aspectos das colaborações na pandemia, no período de pandemia. Obviamente, aqui nós faremos alguns enfoques ligados à época da pandemia e às restrições que existiam, claro, e também vamos debater um pouquinho os aspectos relacionados às barreiras, às dificuldades que as próprias restrições trouxeram, mas também que são existentes em momentos de não restrição e que nós também compreendemos, como barreiras para que a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação possam evoluir tanto no nosso país quanto nos países que nós colaboramos. Nós tivemos uma colaboração também com um grande instituto de pesquisa do Marrocos, que também teve uma iniciativa importante nesse contexto da pandemia e dos desenvolvimentos que fizemos em conjunto, e das experiências que trocamos, mas, infelizmente, não conseguimos trazer a turma do Marrocos por questões aí de agenda e questões de disponibilidade, para que eles pudessem estar aqui conosco, dando um pouco do depoimento deles, da visão deles e das restrições que eles passaram nos desenvolvimentos que fizeram. É claro que temos materiais aqui relacionados a isso, para quem tiver interesse pode consultar aqui o INESC Brasil. O INESC Brasil teria toda a tranquilidade de partilhar informações dentro deste processo. Sem mais muito me estender, nós vamos só organizar um pouquinho aqui o diálogo. Teremos uma apresentação inicial agora, então, do professor Nuno Cruz, da Universidade do Porto, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e investigador muito experiente, investigador sênior, muito experiente lá no INESC-TEC, já desenvolve atividades
na área de robótica há muitos anos e, neste contexto da pandemia, ele veio trazer a sua experiência para combater esse inimigo comum que nós tivemos ao longo desse período pandêmico. Na sequência, nós vamos ter aqui um depoimento do professor Rodrigo Braga, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele vai falar um pouco da colaboração relacionada às universidades brasileiras, internamente aqui ao Brasil, mas também um pouquinho da colaboração internacional. E dar ênfase, claro, também na mesma linha, no mesmo sentido, a este processo de desenvolvimento em meio a um ambiente pandêmico, a um ambiente de restrições. E, por fim, nessa vertente mais técnica, nós teremos o professor Mário Dantas, da Universidade Federal de Juiz de Fora, pesquisador e colaborador aqui do INESC Brasil, coordenador da área de computação aqui do INESC Brasil. E o professor Mário vai contar um pouquinho a questão da produção pelo lado computacional, como é que foram as soluções que encontramos para que pudéssemos produzir em um ambiente distribuído e tivéssemos uma certa gestão sobre essa distribuição via sistemas computacionais, de onde nós também tivemos uma colaboração estreita com outro projeto desenvolvido ligado ao INESC Brasil e ao INESC Tech, que foi o projeto FASTEM. E o professor Mário Dantas vai contar um pouquinho desta conexão. A ideia é que nós possamos fazer uma conversa bastante simples, bastante direta. Teremos a possibilidade de fazer aqui poucas perguntas inicialmente, após cada apresentação. Quem tiver interesse de fazer uma pergunta direta, mais expedita, poderá fazer. Teremos aqui uns minutinhos para isso. Mas também teremos uma mesa redonda, algo que nós vamos ali discutir um pouquinho sobre esse contexto. E o professor Tarso Vilela, da Universidade Federal de Sergipe, vai então debater com os nossos apresentadores e com a plateia, quem quiser participar, obviamente, sobre as barreiras, uma ênfase às barreiras. O nosso objetivo aqui será dar um pouquinho de discussão, tempo para falar sobre as barreiras e trazer um pouco de luz a esse aspecto das barreiras, das diferentes vertentes relacionadas às barreiras que encontramos, tanto as restrições do período pandêmico, quanto outras que são muito importantes. Então, o professor Tarso vai trazer esta condição. E, ao final, então, finalizaremos, tentaremos aqui fazer uma finalização com a possibilidade também de alguma discussão nessa mesa redonda. Muito bem, sem mais delongas, então passo a palavra para o professor Nuno Cruz. Professor, por favor, muito obrigado primeiro pela sua disponibilidade. O senhor sempre é uma pessoa da casa, é um investigador INESC Brasil, e pertence aqui ao nosso meio. Então, fique à vontade, por favor. Muito obrigado, Mauro. Obrigado também pelo convite. Bom dia para os colegas brasileiros, boa tarde para aqui em Portugal. E, portanto, vou dar início então a esta minha apresentação de um projeto que está naturalmente muito relacionado com o que fizeram no Brasil, que nós chamamos aqui em Portugal de Pneuma. E, portanto, vou-me concentrar no projeto português, ou na versão portuguesa deste projeto. Só para complementar o que diz o Mauro, a minha experiência em robótica, nomeadamente robótica no mar, só para dizer que não tenho experiência na parte médica, e, portanto, eu apareci, digamos, neste projeto foi por fruto das circunstâncias, e, portanto, foi uma coincidência e tive a oportunidade, digamos, de colocar em prática algumas das coisas mais gerais da engenharia e não propriamente da especialização que eu tenho. Pronto, então, em relação à apresentação de hoje, temos aqui um sumário daquilo que eu irei abordar, mas, sobretudo, eu vou-me concentrar mais naquelas partes que distinguem o nosso projeto aqui do Pneuma dos outros projetos, nomeadamente no Brasil, porque foi a parte da produção e da replicação em grande escala. E, portanto, é essa que eu irei me concentrar. Portanto, começar por uma situação que é de conhecimento de todos. Portanto, nós tivemos um caso, o primeiro caso em Portugal aconteceu em março,
Portanto, nessa situação, aconteceu o que acontecia, pelo menos aqui na Europa, havia uma grande falta de equipamento de proteção. As pessoas tinham muito desconhecimento da perigosidade da doença e havia muita falta de ventiladores, falta de equipamentos de proteção e gerou-se situações de alguma forma dramáticas, com falta de cuidados, inclusivamente. Ao mesmo tempo, começou a haver muitas manifestações de interesse de pessoas que queriam ajudar, mas todas essas tentativas eram de uma forma um bocadinho caóticas, com muito pouca organização. Eu aqui tive contacto de umas pessoas da família que estão ligadas à medicina. Todas as pessoas estavam a discutir muito o que é que se poderia fazer e eu fui pesquisar o que é que se fazia pelo mundo fora e encontrei este projeto que serviu de inspiração. Portanto, este projeto de uma universidade norte-americana, que era um projeto de uns estudantes, não muito avançado, mas era um projeto que auxiliava na respiração, à custa da atuação automática do AMBU, portanto, uma peça que é muito comum no equipamento médico. Eu, como não conhecia nada sobre a utilidade deste tipo de equipamento, mas entrei em contato com a ARS, que é a nossa Administração Regional de Saúde, aqui da zona do Porto, onde eu moro, onde eu trabalho, e mostrei-lhes exatamente esta fotografia que está aqui ao lado. Imprimi o papel e mostrei-lhes. E a resposta deles foi: bom, isso não é um ventilador, como nós estamos habituados, mas pode ter alguma utilidade. Em situações de extrema necessidade, pode ser útil como auxílio, não só para respirar, para os doentes poderem respirar, mas, sobretudo, porque pode libertar os ventiladores mais sérios, mais, digamos, com mais funcionalidades, para os casos mais graves e não estarem a ser usados todos com pessoas que não necessitassem. Ora bem, o que nos disseram foi, então, vejam se conseguem produzir alguma coisa real, algum protótipo, e depois iremos ver até que ponto é que a ideia tem possibilidade de ser implementada. Ora bem, nós tivemos, vou tentar pôr aqui um bocadinho de menos ruído, portanto, nós tivemos, em poucos dias, reunimos uma equipa de colegas aqui da robótica, estávamos numa altura que estávamos a entrar em confinamento, portanto, foi um pouco difícil, mas conseguimos reunir algum material que tínhamos aqui de projetos de robótica e replicamos, basicamente, o sistema que estava americano. Portanto, fizemos isto em 2 ou 3 dias, ao fim de 3 dias já tínhamos este videozinho, e foi este vídeo que nos inspirou, digamos assim, para ver se teríamos a possibilidade de avançar mais. O que estava aqui montado foi em cima de uma bancada, portanto não era um produto que nós pudéssemos levar para lado nenhum, era apenas um teste de viabilidade da atuação e do controle da velocidade. Seguiu-se, logo a partir daí, uma tentativa de colocar isto da forma de um produto, ou seja, uma forma de um protótipo. Arranjamos uma caixa, isto está aqui em cima referido, portanto, em 9 dias, portanto, foi tudo muito rápido, tentamos improvisar uma caixa, se pode chamar uma caixa, de uma solução muito rudimentar, mas que começássemos a antecipar o que é que seria um produto que nós pudéssemos transportar para um local onde fosse necessário. Ao mesmo tempo, começamos a ter contacto com equipas médicas que mostraram interesse em auxiliar e que nos forneceram alguns modelos de simulação, nomeadamente este que está aqui na imagem, que são simuladores digamos, de pessoas, de seres humanos, nomeadamente na parte da respiração. Simulou a entrada e saída de ar dos pulmões. E permitiam, então, já testar o sistema com alguma carga mecânica no dispositivo. É preciso lembrar que, nesta altura, nós entramos... Desculpem o ruído. Este ruído que estávamos aqui a ouvir foi o ruído que eu ouvi durante muitos dias ou muitas semanas em minha casa, porque a minha garagem foi uma das oficinas que nós tivemos de improvisar. Portanto, o aspecto que está aqui desarrumado foi que todos estes desenvolvimentos foram feitos em casa dos pesquisadores. Portanto, a universidade e os laboratórios estavam numa fase de início da pandemia todos encerrados, não tínhamos autorização para permanecer, exceto algumas autorizações pontuais que nós tivemos apenas para ir buscar algum equipamento. E foi o que nos permitiu ir avançando o projeto. Mas uma boa parte deste projeto decorreu nas casas das pessoas.
Nós começamos a avançar em várias linhas e, portanto, ao fim destes poucos dias de início, quando levamos a solução, esta caixa, novamente à Administração Regional de Saúde, eles mostraram muito entusiasmo. É evidente que o entusiasmo foi proporcional ao desespero que existia na altura, não havia soluções, não havia equipamentos no mercado para se comprar e portanto, qualquer solução que pudesse ser viável, eles teriam todo o interesse. E nós perguntamos qual seria um número razoável para fornecimento aqui para os hospitais da zona do Porto e falaram-nos em 200 unidades. Portanto, é evidente que eles não tinham viabilidade financeira para comprar 200 ventiladores, mesmo para o nosso material, as dificuldades burocráticas impediam de comprar material para 200 ventiladores. Portanto, nós estabelecemos contactos com os nossos fornecedores também para ver o que é que nós conseguiríamos disponibilizar no mercado para avançar com esta tarefa. O que foi uma das grandes dificuldades foi, de facto, arranjar componentes para tantos dispositivos. E aqui, este slide, para mim, é aquele slide que foi o mais importante na fase de desenvolvimento. Porque foi uma altura em que nós tivemos de dizer, ora bem, vamos ter de parar com o desenvolvimento e vamos ter de começar a replicar, a produzir. Porque nestes primeiros 2 semanas ou 1 semana e meia, em que começamos a trabalhar, houve muita inspiração, as pessoas tiveram imensas ideias, excelentes ideias, mas, mais uma vez, de uma forma pouco organizada, toda a gente tinha boa vontade e queria criar coisas novas, e foi preciso, o que eu chamo aqui congelar a solução, foi preciso dizer assim, ora bem, qual é a solução que nós vamos replicar e fazer 200 cópias? E havia vários problemas, não só o fornecimento de material, mas também como é que nós conseguíamos que alguém montasse o equipamento. Nós não temos capacidade de montar aqui mais do que umas 10 unidades ou 20 unidades. Portanto, montar 200 unidades já extravasa a nossa capacidade aqui nos laboratórios, mas também, portanto, quem é que poderia fazer isso? Quem poderia fazer isso com qualidade? Como é que se fazia a verificação que os componentes estavam todos bem feitos? Portanto, foi uma tarefa muito complicada esta passagem. E, ao mesmo tempo, como eu disse, foi preciso parar o projeto, foi dizer assim, qual é o projeto que nós vamos replicar? E, portanto, nesse sentido, foi aqui um compromisso, como a maior parte das decisões que nós temos de tomar na vida, não é? Um compromisso entre aquilo que nós queremos colocar e aquilo que é possível arranjar equipamento e arranjar quem o faça. E, portanto, as decisões aqui foi um projeto relativamente simples, portanto, minimalista em termos de funcionalidades, mas que assegurasse rapidamente, a partir de maio daquele ano, já começássemos a ter 50 unidades por semana a serem produzidas. Foi muito difícil arranjar, como eu disse, empresas que nos fornecessem os materiais. Aqui em cima, para quem está no Brasil não tem noção, portanto, a distância não é muito grande, Guimarães, Póvoa de Varzim, são outras cidades aqui perto do Porto, mas havia outro aspecto que era, na altura, era impossível circular nas estradas, nós estávamos limitados só a pequenas deslocações diárias, portanto, foi preciso vencer aqui uma série de obstáculos também logísticos e burocráticos para conseguir coisas tão simples como mandar usinar peças, portanto, nós chamamos de maquinar peças, trazer os componentes, comprar matéria-prima, foi de facto um dos grandes desafios que nós tivemos no projeto, muito mais do que o desafio técnico de colocar uma unidade, um protótipo a funcionar. Portanto, esta empresa CELT, que está aqui no meio colocada, é uma empresa que faz cabelagens e monta eletrodomésticos portanto, é subcontratada por várias empresas, é em Coimbra. Coimbra fica a cerca de 100 km aqui do Porto, mas mostraram disponibilidade, eles estavam ainda a trabalhar e mostraram disponibilidade em ajudar-nos. Mas, mais uma vez, as unidades de protótipo, nós estávamos a fazê-los aqui no laboratório. Nós sabíamos como apertar os parafusos, que peças incorporar e transmitir isso a uma empresa que não está habituada a estes componentes digamos, não tinha sensibilidade para o que nós tínhamos construído aqui, foi também uma tarefa muito difícil. Então, o que nós fizemos, combinamos com a empresa, foi envio de manual de construção, enviamos todo o software e uma série de testes de validação que nós combinamos com eles. Ao mesmo tempo, eles vieram cá, para uma comissão para vir cá, assistir à montagem, e nós fomos também lá
assistir ao processo de montagem da equipa que estava a trabalhar no assunto. E foi assim que começamos, então, a produzir as primeiras peças. O resumo, portanto, nós mantivemos uma versão minimalista, como eu disse, uma interface muito simples, que nós conseguíamos comprar peças, 200 unidades para o seu fornecimento, e, portanto, as características, não queria entrar em muito detalhe aqui, mas foram, de facto, minimalistas. Era controlar o rácio inspiração-expiração, o volume de ar e a frequência respiratória, que foram digamos, os aspectos que a comunidade médica nos disse que eram mais relevantes. Ao mesmo tempo, era importante medir a pressão no circuito de inspiração de ar e, portanto, colocamos também um sensor de pressão. E depois alguns alarmes e funcionalidades que nós conseguimos implementar por serem fáceis e, portanto, era relativamente simples de implementar. Os componentes também são componentes comuns de encontrar, mas na altura não foi fácil. O próprio Arduino, que é uma plataforma que na robótica é muito comum, em Portugal não havia suficientes. Os motores, não conseguíamos arranjar motores para as 200 unidades. Tentámos contactar os nossos fornecedores. Eu lembro-me que o número que havia em Portugal era 11, e, portanto, tivemos de ir diretamente ao fornecedor chinês para nos enviar diretamente da China para nós. Portanto, só para dizer que houve aqui uma grande dificuldade, sobretudo os aspectos logísticos. Mas pronto, com estas dificuldades fomos conseguindo até as peças. A imagem que está aí embaixo, no meio, é da empresa que nos montou isso. Portanto, vocês conseguem ter uma ideia da quantidade de material que nós enviamos para lá. Portanto, isso são peças de acrílico que nós mandamos cortar e entregar na empresa em Coimbra. E, como devem calcular, são imensas peças. Eram imensas peças que vinham de imensos fornecedores diferentes. Portanto, a gestão deste circuito das peças também foi uma tarefa bastante complicada. Mas o que é certo é que, de facto, conseguimos, em maio, as primeiras 49 unidades, e 49 foi porque era o que cabia nas paletes que tinham disponíveis. Vocês também podem ver aí que ainda conseguimos, digamos, em paralelo, arranjar caixas para transporte com espumas à medida, porque era importante na nossa administração regional que as unidades fossem transitando de hospital para hospital, e, portanto, são pequenos aspectos que pronto, demoraram tempo e parecem pormenores, mas que na altura requeriram algum tempo e, portanto, não havia muito tempo disponível. Portanto, aqui uma primeira cronologia portanto, o que é certo é que nós, no verão, já tínhamos as unidades pretendidas. Em paralelo com este fabrico, também estávamos preocupados com os aspectos de calibração, certificação e usabilidade. Portanto, nós tivemos imensos contactos desde o Infarmed, que é o nosso instituto que certifica equipamento médico, também com o IEP, que é o Instituto Eletrotécnico Português, que verifica a compatibilidade eletromagnética, se os materiais são resistentes ao fogo e ao calor. E, portanto, nós tivemos em paralelo também de cumprir, ou tentar ver se cumpríamos o máximo possível em termos de certificação. E conseguimos ir passando com algumas alterações. Em particular, eu lembro-me de uma que foi as fontes de alimentação, portanto, os alimentadores a fornecer energia, que tínhamos encomendado e que não passaram os testes de compatibilidade. Tivemos de comprar novamente 200 fontes de alimentação, mas, de uma maneira geral, os componentes passaram os testes. Do ponto de vista médico, tivemos o apoio de 2 faculdades de medicina aqui no Porto, que nos não só arranjaram equipamento de teste e diagnóstico, mas também pessoal médico que se disponibilizou a testar o equipamento. E devo lembrar que, nesta altura, as pessoas do ramo médico estavam extremamente ocupadas e, portanto, foi difícil, mas elas perceberam a importância de avançar com este equipamento alternativo. Aqui os 2 exemplos, dos dois locais onde nós levamos, ouvimos muitos especialistas que nos ajudaram digamos, de alguma forma, a ir modificando os aspectos daquilo que nós tínhamos no equipamento e, portanto, foram peças fundamentais no desenvolvimento. Passar o slide. Não tinha referido, mas também fomos usando empresas e entidades com quem nós já temos parcerias, no caso concreto a Bosch, que tem equipamento de teste
fluxo de ar, de volume de ar. Portanto, nós usamos, digamos, todos os nossos conhecimentos que tínhamos disponíveis para fazer diversos testes, tudo que era possível para tentar ao máximo que o equipamento tivesse a funcionar nas melhores condições possíveis. Do ponto de vista de compatibilidade eletromagnética, já referi, portanto, verificamos emissão, a radiação em geral, nas várias gamas de frequência, e confirmamos, digamos assim, que estava dentro dos parâmetros para equipamento médico. Vou passar à frente, testes dos vários materiais acrílicos, poliacetal ao fogo e ao calor. E, finalmente, como eu disse, os testes com o pessoal médico, que não só testou o equipamento, como também testou o próprio manual do utilizador. Portanto, nós não fornecíamos qualquer formação às pessoas, apenas fornecemos um manual do utilizador, e as pessoas teriam de ler o manual e utilizar o equipamento sem nosso auxílio. Com isso, as pessoas avaliaram, nós reformulamos o manual e, portanto, em pouco tempo conseguimos uma versão que os profissionais conseguem usar sem nossa intervenção. Só alguns números aqui, portanto, muito rápido. Portanto, nós fizemos 200 unidades, 195 foram entregues e algumas, portanto, 5 neste caso, ficaram aqui nos nossos centros de simulação. E muitas outras, portanto, cerca de umas 20, que nós temos estado a usar aqui agora nas nossas unidades curriculares aqui na Faculdade de Engenharia, como exemplo de robótica aplicada à medicina. O custo aproximado é cerca de 300 euros de cada peça. Portanto, só para vocês terem uma noção daquilo que eu disse há pouco, de cada pneuma tem esta quantidade enorme de peças, tentamos reduzir ao mínimo, mas a variabilidade ainda assim é grande e foi preciso encomendar milhares de parafusos, centenas de chapas de acrílico e, portanto, todo este aspecto, mais uma vez, todo o aspecto logístico foi bastante desafiante. Internacionalização, eu vou passar à frente, porque vêm os meus colegas a seguir falar, tantos exemplos no Brasil, com quem nós tivemos muito gosto em colaborar desde o início, havendo interesse, nós queríamos, isto era um projeto aberto, tivemos muito interesse, nomeadamente Brasil, Marrocos, como o Mauro já falou há pouco, e também Índia, outros grupos em Portugal, portanto, muitos grupos interessados, vai haver depois a possibilidade de vermos os colegas a falarem nisto, portanto, vou passar este bocadinho à frente, e ao mesmo tempo tivemos também um pequeno financiamento da nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia para novos avanços. E este financiamento já veio depois dos 200 produtos estarem feitos, portanto, já não veio a tempo daquela entrega, mas permitiu-nos fazer novas versões do equipamento. Em particular, tivemos uma versão que avançamos com um novo mostrador, foi uma versão que foi feita com algum tempo, podemos sentar e planear e, portanto, podemos dedicar algum tempo a uma versão que não chegou já aos hospitais, porque, entretanto, tínhamos a entrega das 200. No entanto, temos aqui novas versões com muitas atualizações, que depois posso esclarecer melhor. Nomeadamente, por exemplo, interface com o que está a acontecer, nós podemos ler o que está a acontecer nos sensores de pressão num computador que está lá ligado e portanto, permite-nos um projeto um bocadinho mais articulado, digamos assim, mais bem pensado e com menos caos que foi o primeiro. Temos também maneira de remotamente aceder ao que está a acontecer. Portanto, aquilo que nós poderíamos antever que era o ideal, mas que não tivemos possibilidade por falta de tempo na altura e por falta de equipamento disponível. Para concluir, portanto, relembrar que isto foi possível porque nós, tanto no INESC-TEC, à semelhança do que se passa no INESC Brasil, há um ecossistema não só local, mas também as ligações que permitiu, digamos, resolver muitos dos problemas que nós tínhamos enfrentado. Eu comecei este projeto, como eu disse, por contactos pessoais, mas imediatamente vi que era impossível avançar com isto a nível pessoal, comigo, com os meus familiares, portanto foi preciso um suporte de uma instituição. E foi, sem dúvida, fundamental para levar isto para a frente. Não só pelas valências, como todo o apoio institucional que eu tive desde o primeiro momento. E, portanto, queria terminar com um agradecimento, não só este que está aqui, do ponto de vista de financiamento, foram alguns mecenas que nos ajudaram, o próprio INESC, algumas instituições que se disponibilizaram. Devo dizer que foi das melhores sensações que tive, foi todo o apoio que tivemos de imensas empresas, as que estavam a funcionar, todas elas com muito interesse em ajudar, mas, acima de tudo, esta final, que foi a equipa.
uma equipa muito grande, pessoas que nunca viraram a cara aos problemas e ajudaram todos os aspectos necessários. E, portanto, espero não ter excedido muito o meu tempo. Naturalmente, estou disponível para dúvidas. Ótimo, Nuno. Muito obrigado, ótimo, muito bom ver o relato hoje, do início ao fim. Na altura nós conversávamos muito, mas era tudo muito picado, porque tínhamos pouco tempo, inclusive, para interagir, e a pressa era um dos requisitos de projeto que nós tínhamos, também bastante importantes naquela época. Excelente. Eu vou verificar aqui se existe alguma pergunta mais específica, mais expedita, que queira ser feita neste momento para o professor Nuno. Pode ser usado também aqui o chat, para quem quiser deixar uma pergunta para algum momento que nós possamos aqui responder. Fiquem à vontade. Aqui a Thalita, né, está colocando aqui uma orientação. E fiquem à vontade, então, para algum questionamento, alguma coisa que queiram saber. Lembrando que daqui a pouco teremos um intervalo de perguntas ou mesa redonda, mais para discussão, e também estará aberto ali para curiosidades ou coisas que queiram trazer para serem discutidas. Muito bem. Nesse sentido, então, eu vou dar sequência, passando a palavra para o Rodrigo Braga, o professor Rodrigo Braga, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Rodrigo Braga trabalha conosco aqui no INESC Brasil, é o coordenador da área de tecnologias sociais, para dentro deste ambiente, não é brasileiro, vem desenvolvendo uma atividade ligada a este campo, de encontrar formas de levar as tecnologias ao campo social, e o professor Rodrigo Braga vai, então, fazer aqui uma breve explanação sobre também o nosso lado, fazendo uma conexão com este ponto que o Nuno trouxe, que foi a dificuldade na produção. Não é? Como é que nós tentamos, de certa forma, dentro deste contexto, trabalhar esse processo da construção, da produção. Professor Rodrigo, por favor, fique à vontade. E eu vou monitorando aqui. Quem quiser deixar perguntas, por favor, fiquem à vontade. Eu chamo aqui, se for preciso, o professor Nuno para falar, para responder. O Rodrigo, o Mário, fiquem bem à vontade, tá bom? Rodrigo, fique à vontade. Certo. Bom dia a todos aí, pessoal. Então, a ideia aqui é falar um pouco do ponto de vista da produção e dessas demandas que tivemos, né? Óbvio que já foi detalhado as funções do nosso equipamento aqui no Brasil, mas eu vou fazer inicialmente ali uma introdução do como foi apresentado esse problema, né? E aí nós tínhamos duas vertentes aqui. Uma era como fazer o redesign, ou seja, verificar como esse produto poderia ser criado aqui no Brasil, não e mais de um produto, na verdade, assim como produzir ele no Brasil. Obviamente, a gente teve muitos problemas equivalentes, muitas das características citadas pelo Nuno em Portugal, nós tínhamos algumas equivalentes. Por outro lado, tínhamos muitas coisas diferentes também. Uma delas, o que a gente pode comentar, é como é formado o INESC Brasil, né, num formato de rede, onde está distribuído os pesquisadores por universidades federais e em diversos estados. Então, tudo isso era alguma coisa a se pensar como resolver isso, né? Bom, vou falar um pouquinho, então, num certo momento do projeto, nós dividimos as equipes em módulos, né? Então, o módulo que eu pertencia era o módulo de integração, vou falar um pouco sobre isso, e um pouquinho sobre os produtos. Óbvio que o foco aqui seria o reanimador automatizado, mas dentro dessa solução de rede, esses outros produtos também foram testados. E, por fim, dificuldades e problemas encontrados aqui no Brasil. Então, como já foi dito aqui, né, essa nossa iniciativa chamada Fastem Vita,
no Brasil, onde contava com 40 pesquisadores de mais de 12 universidades brasileiras. E nós tínhamos o seguinte problema, né? Era oferecer produtos de fabricação rápida para combater os efeitos da pandemia. Então, obviamente, nessa parceria com Portugal, né, nós recebemos aí o que eles vinham já desenvolvendo e, obviamente, o problema ocorreu primeiro lá e depois nós tivemos tudo parado aqui pelo Brasil também. Então, nós startamos nossa ajuda posterior e aí já tínhamos bastante conhecimento gerado em Portugal. Obviamente, aquele conhecimento era bastante útil, mas tinha muitas coisas que não era possível replicar aqui. Nós também tínhamos, obviamente, o problema da escassez dos ventiladores, e aí uma das ajudas que poderíamos fazer era seguir com o projeto do qual o Nuno comentou conosco, que seria, então, a automação do Ambu. Sempre olhando pelas duas vertentes, uma de refazer o projeto, o produto, né, e outra de como produzir ele no nosso cenário brasileiro. Então, a gente começou a imaginar os processos possíveis de produção. No nosso caso, devido a esses processos, devido à escolha dos materiais, foi necessário redesenvolver ou fazer um novo desenvolvimento de firmware, né, toda a programação de funcionamento do nosso equipamento, adaptação no design, requisitos de interface, testes funcionais, como produzir ele dentro desse contexto e aproveitar os conhecimentos que nós tínhamos no Inesc Brasil, né? Então, tudo isso foi levado em consideração. No primeiro momento, avaliando o que nós tínhamos disponível, muitas impressoras 3D em vários laboratórios ligados ao Inesc, corte a laser, máquina CNC, conhecimento em eletrônica e equipe capaz de trabalhar com isso, montagem, pessoal especializado em logística, informática, né? E muitos desses conceitos também foram derivados do projeto FASTEM e do Infor5. Então, esses dois projetos foram base para imaginar como seria essa rede de produção, né, de manufatura distribuída, que o Mário vai falar um pouquinho mais a seguir. Do ponto de vista de produto, uma vez, então, recebido esse background de Portugal, nós começamos a analisar o produto deles e verificamos que, por exemplo, um motor de corrente contínua seria impossível comprar no Brasil quase em qualquer escala, né? Mesmo em baixa escala seria bastante difícil. Então, optamos, naquele momento, por utilizar motores de passo, com drivers, né? Então, dedicados, já casados com o próprio motor. Óbvio que isso foi evolução, né? O primeiro momento a gente tentou um motor de passo mais simples, com um driver que se utiliza na robótica básica com Arduino, e aí depois eu vou comentar aí sobre as fases do desenvolvimento, os protótipos que passamos e salientar cada um desses detalhes. Então, basicamente, aqui seria o conjunto de dispositivos e peças possíveis de se utilizar aqui no Brasil, e a partir disso a gente começou o nosso desenvolvimento. Então, num primeiro momento, o projeto ficou estruturado com áreas de conhecimento, né? Eletrônica, design, entre outras, né? Mecânica. E depois, num segundo momento, criamos módulos, né? Que permitisse, então, não só finalizar o protótipo, como também fazer a produção, se possível fosse, né? Então, o módulo do qual eu participei nessa segunda fase foi o módulo de integração, onde tinha eu, Júlia, Daniel. Aqui em Florianópolis, a boa parte das coisas foram feitas na minha casa também, a maior parte ali, o primeiro protótipo funcional, que estaria aqui na imagem. Então, as peças, inclusive, nesse caso aqui, foram utilizadas exatamente as mesmas que recebemos dos nossos companheiros em Portugal. E aí, obviamente, à medida que iríamos fazendo as escolhas de motores, as possibilidades, muitas peças teriam que ser modificadas, assim como a carcaça final que nós vamos ver aqui adiante. Bom, além do mais,
visando a produção, era preciso, baseado na linha que eu vou mostrar ali, o conceito, e depois vai ser detalhado pelo professor Mário, nós tínhamos que, primeiro, organizar como isso ser produzido e criar um plano de produção mais ou menos parecido aqui como nós fizemos no protetor facial. Então, a rede de distribuição ficou mais ou menos levando o conceito do FASTEM. A ideia era usar aqueles conceitos de internet das coisas, do qual nós trabalhamos em alguns projetos, e criar várias células de manufatura distribuídas, que possivelmente eram alguns laboratórios que poderiam ter acesso, uma vez que as restrições no Brasil eram diferentes em cada estado, em cada cidade, integrado isso através de um sistema e que a gente pudesse produzir e fazer a logística de levar a algum ponto, fazer a montagem e depois a distribuição. Então, no primeiro momento, pensando lá no módulo da impressora 3D, conectar isso a um sistema e que a gente fosse, a cada vez que fosse chegando as tarefas, imprimindo peças e coisas do tipo. Evoluiu-se, então, para essa ideia mais genérica aqui, das células e os serviços conectado a um sistema, e que depois teve outras evoluções que o Mário vai detalhar. Então, aqui, o exemplo de alguns produtos que geramos, né, e fizemos alguns testes, né, então, o protetor facial, fizemos alguns lotes e distribuímos, estudamos a cápsula Vanessa para fazer um isolamento do paciente para não contaminar o ar. Em cada um desses era necessário fazer um certo design de alguma coisa, de alguma parte do produto para ser desenvolvido, assim como o nosso ambu automatizado, né? Então, inicialmente, como eu já tinha dito, começamos com esse protótipo, analisando o que era possível modificar, o que já estava funcionando aqui no Brasil, obviamente devido às restrições de compras de material, tivemos diversas dificuldades nesse sentido, assim como Portugal também teve. Um segundo protótipo, a ideia, então, era seguir aquele conceito de usar com acrílico cortado, nas máquinas lasers que nós tínhamos disponível, peças impressas em 3D e com componentes o máximo possível de prateleira, tentando agilizar ao máximo a produção. E, à medida que foi evoluindo, sentindo novas necessidades, no segundo protótipo, nós tivemos dificuldades com os motores, depois substituir os motores, e aí depois eu vou detalhar esses detalhes de dificuldades que encontramos. Na sequência, a necessidade também de mudar o display devido a algumas necessidades aí apontadas à medida do desenvolvimento, assim como a própria carcaça, à medida que a gente levou isso, nomeadamente lá para a PUC, no Rio Grande do Sul, tirar algumas impressões de equipe que tinha lá, que trabalhava mais ligada à área da biomédica. Então, os cantos vivos, a questão de sanitização e tudo mais, nos levou a chegar a esse terceiro protótipo, então, com uma tela maior, uma IHM assim, mais amigável, com mais informações para os operadores e coisas do tipo. Então, é importante salientar, eu comentei alguns produtos, mas tinham outros produtos, esses que eu citei eram os que estavam mais vinculados diretamente a esse módulo do qual eu falei. Junto, ao mesmo tempo, com a nossa equipe, nós estávamos direto falando com o pessoal da Universidade Estadual de Santa Catarina, colaborou muito com esse design final. A parte eletrônica, o pessoal do Paraná, a UTFPR, o pessoal de Goiás, na parte da mecânica, Juiz de Fora com toda a parte de infraestrutura ali, de software, a Universidade da Bahia também com os conhecimentos de robótica. Tudo isso trabalhando e se comunicando ao mesmo tempo para chegarmos aí a esse produto no final. Fizemos testes de ensaios de compatibilidade eletromagnética, obviamente. Aqui são as fotos dos primeiros testes, né? Alguns melhoramentos foram necessários e até
creio que poucos melhoramentos nesse sentido foi necessário, poucas coisas mexemos para atender às normas e que foi um grande sucesso. Então, rapidamente, aqui que meu tempo está estourando, falar um pouco sobre os problemas. Lá no primeiro protótipo, nós já tínhamos um ruído muito alto devido às frequências, o tipo do motor, né? Então, trocamos drivers, ajustamos os passos do motor para reduzir um pouco o ruído do funcionamento. Devido à falta de torque daquele primeiro motor testado, encontramos novos motores, geramos um sistema de redução do conjunto da cremalheira. Depois de tudo ajustado, testado, fizemos testes para ver o torque que teria, a força sobre o ambu, verificar se o ruído estava compatível. Um motor tudo acertado, ligamos então para o nosso fornecedor e eles, não temos mais para fornecer. Isso mesmo para um pequeno lote que queríamos produzir. Então, foi necessário novamente voltar a encontrar novos fornecedores, pegar esse novo driver com novo motor e testar para ver se ele mantinha os mesmos padrões dos testes anteriores. Num certo momento, começamos a detectar a temperatura meio relativamente alta, então a necessidade de criar um sistema de ventilação. Devido a essa temperatura alta e o esforço, peças que sofreram deformações, então um novo redesign de peças como suportes foi necessário, assim como eu já tinha comentado a questão da falta de informação para o operador, né? Porque a ideia era que fosse bastante amigável o equipamento e que qualquer pessoa ali do meio pudesse operar ele de forma fácil, né? Então, trocar o LCD foi necessário. Relativo à parte de interferências, nós tivemos alguns problemas de ruídos gerados em cima de fios, substituir por cabo blindado, coisas de segurança nesse sentido. Os problemas de compatibilidade eletromagnética, alguns detalhezinhos, como usar alguns toroides para atender normas. No geral, o equipamento funcionava perfeito e para atender alguns níveis das normas foram necessários esses ajustes aí, um melhoramento do aterramento que devido à pintura atrapalhou, os ruídos sanados aqui com alguns toroides e tudo isso foi de certa forma bastante simples para resolver e conseguir passar nesses testes. Então, seria mais ou menos isso que eu queria apresentar, não sei se eu fui muito rápido aí, são muitas informações e durante muito tempo nós trabalhamos aí para chegar nesse ponto. Obrigado aí a todos, fico à disposição. Obrigado, Rodrigo. Muito bom, muito boa apresentação. Eu daria ênfase aqui à construção que foi dirigida e apresentada aqui pelo Rodrigo, né? No sentido de nós termos uma forma de produção distribuída que fosse consonante com cada região onde se pudesse distribuir, onde se pudesse produzir. Então, houve aqui um desafio bastante grande nesse sentido, e foi por isso que o Rodrigo colocou aqui uma arquitetura computacional que fosse capaz de nos ajudar a gerir esses aspectos de produção, mas que os produtos lá na ponta que fossem produzidos, desde face shields, desde cápsulas, desde máscaras que foram trabalhadas nesse ambiente, e nós, como disse o Rodrigo, nós fizemos um cardápio aqui de produtos para poder apoiar as diferentes dificuldades nas regiões que existiam com restrições e com dificuldades no Brasil. Fizemos bons testes com produção utilizando diferentes maquinários das universidades. Isso é uma outra coisa importante. Nós identificamos dentro das universidades células produtivas, né? Células de produção capazes de nos ajudar a produzir alguns dos produtos mais simples que estavam aqui no hall de produtos para a produção, mas que fossem essencialmente coisas simples que as universidades mesmo pudessem
trazer isso para a sociedade como um benefício, né, direto para a sociedade. Então, o Rodrigo trouxe bem esse contexto, eu acho que ficou muito bom, e, claro, deu ênfase um pouquinho aqui no AMBU, no nosso equipamento, né, automatizado, que foi, digamos assim, um dos desafios mais complexos em termos de produção, como explicou o Rodrigo, listando aqui os diferentes problemas, porque quando vencíamos um problema, esbarrávamos no problema logístico, e aí tínhamos que trocar toda a especificação técnica, porque a logística não permitia aquela solução. E assim nós fomos tentando ajustar todo o produto, ou todos os produtos, mediante essas restrições que aconteciam. Eu estou aqui falando, mas fico também disponível aqui, o Rodrigo está disponível para alguma pergunta que queiram mais específica. Fiquem à vontade aqui para usar o chat, se quiserem, ou se quiserem falar, abrir um pouquinho aqui o microfone, fiquem à vontade, para que nós pudéssemos também sanar aqui dúvidas pontuais. Do contrário, daqui a alguns minutinhos teremos a nossa mesa redonda, que permitirá também essa discussão. Muito bem. Rodrigo, vamos dando sequência. Vou passar aqui ao professor Mário Dantas, e ele faz aqui essa parcela agora da solução computacional para distribuição, né, para a rede de produção distribuída. Então, o professor Mário vai trazer um pouco desse contexto. Isto foi centralizado, esta solução foi uma solução desenhada a muitas mãos, mas é claro que nós tínhamos que ter uma centralização, pelo menos, da forma de execução. Então, o professor Mário vem de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora, lá concentrou vários profissionais, mas interagiu com muitos outros profissionais, de norte a sul do Brasil, leste a oeste, aqui muitos profissionais, muitos pesquisadores das universidades da rede Inesc Brasil que participaram neste contexto, e, é claro, o professor Mário também interagiu dentro das nossas condições aqui com os nossos parceiros internacionais, o Inesc-TEC, e aqueles que participaram do projeto FASTEM, que também aqui fizeram a gentileza de nos permitir usar os conceitos do projeto FASTEM num momento tão difícil. Então, o professor Mário faz agora uma pequena contextualização aqui. Professor, fique à vontade. Obrigado, professor Mauro. Primeiro, eu queria agradecer a todos presentes, né? Agradecer também aqueles que trabalharam, que a gente tem aqui, né? Até o Rodrigo foi o último, o parceirão, né? Eu vou contar uma coisa para vocês muito rapidamente, que o Mauro não deixa eu falar muito, tá? Com certeza, a gente estava trabalhando no projeto FASTEM com a Comunidade Europeia, onde a gente tinha a participação de Portugal, através do Inesc, Itália, Politécnico de Milano, Alemanha, Paste, né? E também duas empresas, ThyssenKrupp no Brasil e a Embraer Portugal. Uma coisa que é diferencial, que eu acho que, claro, todos que falaram me antecederam são bastante competentes, bastante top. Eu vou falar alguma coisa só para complementar um pouco. É o seguinte: o que a gente, como na Itália de vocês não sabem, nós fizemos, quando começou o FAST, um desenvolvimento de equipe, para conhecer os arquetipos e tal, e aí a equipe foi formada, né? Porque quando a gente vê essas apresentações, funcionou tudo bem, mas não funcionaria se não fosse literalmente essa abordagem Inesc, que a gente tem a colaboração, o professor Mauro comentou aí a respeito do nosso aqui, só não é nosso, é do grupo todo, né? Então, isso nos permitiu, assim que caiu assim, o problema nas nossas costas, a pandemia, foi feito, claro, o grupo todo se reuniu, tudo que o Mauro comentou, o professor Rodrigo, o professor Nuno, tá? Então, em termos de software, o Mauro pega muito no pé da gente. Eu na verdade, não sei se vocês me conhecem, eu sou double agent. Tenho formação de engenharia, trabalhei em engenharia há muitos anos, depois eu vim para a computação, e ele fala uma coisa muito interessante, que é o que eu bato quando estou na computação, né? O seguinte, é a parte do informatês. E também, por outro lado, a gente tem um problema de, não sei se a palavra certa é essa, mas vou usar, vulgarês, né, de chegar e colocar soluções que são usadas para a parte comercial. E não é o caso nosso aqui. Nós temos que ter uma ideia que nós estamos desenvolvendo um software, uma abordagem técnico-científica, né? Então, o problema que nós estávamos trabalhando FASTEM na Comunidade Europeia é a IoT,
né, a manutenção preditiva, indústria 4.0, onde a gente tem um ambiente distribuído, que é o que a gente usou, eu vou mostrar nos slides para vocês, vão ficar tranquilos. A gente tem que pensar muito em armazenamento dessas informações, né? Outra coisa também que a gente utilizou lá, e aqui foi mais na prática, foi a parte de gestão do conhecimento, né? Quando você tem uma operação indústria 4.0, todo mundo sabe, vai ser... Não, se você não tiver um operador 4.0, a coisa não rola. Então, todos nós tínhamos nas nossas cabeças que a gente precisava ter uma operação 4.0, que é como o Mauro comentou, afinal agora, e o Rodrigo e o professor Nuno apresentaram, né? Uma coisa muito interessante que eu não tinha discutido ainda, falado com a galera aqui, em termos de computação, a gente viu o Nuno falando da parte do começo lá, de robótica e tal, o pessoal... Obrigado, pessoal da engenharia. O pessoal da engenharia ainda acredita em real time. Claro que o real time existe para coisas fixas, bem um avião, mas se a gente está trabalhando em software, que a gente trabalha em software para alto desempenho, hoje em dia, isso é a nível mundial, a gente já chama de almost real time, ou near real time, porque cada componente que a gente coloca de software, né, ele vai acrescentar um delay, né, um retardo convencional que ele vai ter para trabalhar. Então, você não pode fazer uma miscelânea do jeito que você imagina que vai ser, né? Outra coisa que eu comentei, né, dessa parte de computação, dessa computação técnico-científica, que aconteceu muito, todo mundo trabalhando em cima, e foi muito interessante, com uma relação bastante cordial também, né? Tá? E foi realmente uma colaboração horizontal e vertical nesse sentido que a gente colocou. Nós tivemos o professor Felipe Costa, né, doutor, trabalhando comigo, eu e o Felipe, e nós tínhamos três estagiários, né? A Valquíria, o Matheus e o Rodrigo, todos três mestrandos hoje. Uma coisa, Mauro, bacana para comentar, os três tiveram artigos internacionais do trabalho deles, que ganharam, dizer assim, a base que tem aqui, para vocês terem uma noção, claro que a gente não vai mostrar aqui, mas, por exemplo, o trabalho do Matheus, a gente usou já o Fasta Vita com blockchain, para saber quem pode usar, se tem aquela possibilidade ou não. Tá? Então, focando no ambiente computacional, a gente teve, claro, uma proposta inicial de trabalho, que é essa que eu comentei com vocês, o que estava escondido, que vocês não sabiam disso, nós tivemos desenvolvimento de equipe no Fasta, que nós trouxemos aqui para o Fasta Vita. Vou mostrar arquitetura, tecnologias envolvidas, funções, células, comunicação da impressora 3D e o Fasta Vita IoT. É muito fácil de falar quando a gente já sabe, a gente tem trabalhado com isso, mas o mais difícil é colocar a equipe para funcionar sincronizadamente, né? O professor Braga já tinha mostrado essa figura, né? Nós decidimos pelo escalonador, né, que seria em português um broker, onde todas essas informações, né, de que vocês entenderam com a explicação dele, de ser, por exemplo, de testes, né, de montagem, de serviço, demandas, né, a parte de gerenciamento da coisa, como a gente falou de gestão do conhecimento 4.0 ali, né? Tá? Claro, a saída da printer. Nós ficamos responsáveis por esse server. Inclusive, como o Mauro também comentou, esse server estava espalhado, assim começou, e nós tivemos, como o professor Nuno falou, professor Nuno, aqui nós tivemos também no Brasil problemas de locomoção e tal. Acabou que ficou aqui em Juiz de Fora, nós trouxemos para cá, porque a gente tem uma rede de pesquisa, que na verdade, um centro de desenvolvimento de pesquisa, onde que a pessoa que ficou tomando conta era única, então ela podia ir, amiga da gente, abraçou aí, nós trouxemos tudo que podia, mas não para serem powerful, nada disso. É porque nós precisamos disso e quando se estava desenvolvido, para as pontas foram vamos dizer assim, os fragmentos, né, de software, mas a gente, num determinado momento, teve que fazer essa centralização para distribuir depois, né? Tá? Então, conforme já tinha sido também falado pelo professor Braga, a gente decidiu ter células de serviço, onde a gente tinha um cliente, onde tinha uma determinada demanda, um 3D printer, CNC, o que o Mauro falou, preocupado aonde estaria, né? Procurando saber, fazer uma otimização de mais próximo possível, e a plataforma de IoT, nós utilizamos o Kafka, né? Utilizamos um gerente de produção automático e aí guardando dentro de uma base de dados nesse momento em FluxDB. Tá? Aqui as tecnologias envolvidas de um lado e do outro, né? nas células de serviço, HTML, JavaScript, Bootstrap, jQuery, né? Do lado de lá, e do lado de cá, o Node.js, Kafka e Postgres, como a gente mostrou. É claro que, para esse momento de pandemia, nós tivemos que fazer uma centralização, não teve jeito. Hoje, a gente, claro, uma centralização no sentido de, né,
fazer o que a gente está fazendo, mas pensado, distribuído, e foi isso que nós fizemos depois. Inclusive, hoje nós temos abordagem vindo lá das bordas, né, do IoT com Edge, Fog e Cloud, mas foi o que a gente podia em relação a essa restrição, né, temporal que a gente tinha das pontas, como foi comentado pelos colegas, o professor Nuno e o professor Rodrigo Braga. Tá? Então, aqui, é uma coisa que a gente brinca muito, né? O front-end, né? A parte que as pessoas acham, só fazer uma telinha, né? O Braga sabe disso, né, Braga? Na verdade, é que a front-end da solução, né, que foi bastante trabalhado, onde a gente tinha, por exemplo, impressão 3D, corte de peças, imagem, logística da coisa, e se resume, né, uma primeira interface, vamos chamar assim, para o produto que está por trás, chamado back-end, né, ali atrás da figura que a gente mostrou da nuvem lá. Né? Aqui a gente mostra que o professor Braga também já tinha comentado lá, por exemplo, a impressão, né? A impressão 3D, onde o cidadão podia chegar, e claro que a gente aprendeu, né, Braga, como que a gente podia fazer, e depois, distribuidamente, ele podia chegar e escolher uma determinada peça para ser, vamos dizer assim, claro, manufaturada em algum lugar remoto, e aí a gente conseguir, aí dá para vocês perceberem essa figurinha aqui, né? Onde a pessoa pode, o que aconteceu, né? A pessoa estava ali em Goiás, pode imprimir em outro lugar, ou vice-versa, né? E a intenção foi isso para que a gente tivesse uma padronização. Aqui essa figura também o Braga chegou a mostrar, né? Onde tinha o Fasten Vita, onde que a pessoa acessava ali, né? E fazia acesso literalmente a esse front-end, e esse front-end literalmente mandava através do Octaprinter API para algum lugar ser feita essa impressão. Então, muito interessante perceber essa descentralização, essa abordagem que a gente já tinha de herança nesse projeto do Fasten, que a gente tinha, e como a gente tinha uma equipe muito coesa, né, em termos de arquetipo, o que a gente pode colaborar, vocês pensam, não, isso é fácil, é só mandar. Mandar não é assim que funciona. A gente teve essa interface bastante profícua de colaboração das equipes. Né? Então, no sistema web, o problema assim, no Windows foi muitas versões que a gente tinha, né? Do Windows 8, 10 e por aí vai, Vista, as portas bloqueadas por firewalls do Windows, né? Necessidade de documentação detalhada para instalação, as dificuldades para a realização de atualização da aplicação, por exemplo, como ter células com a mesma versão ao mesmo tempo, né? Outros problemas que poderiam gerar necessidade de suporte a cada célula. Né? O sistema web, a vantagem, a gente, claro, decidiu por ter um sistema web, né? As vantagens foi a facilidade de manutenção naquele momento do suporte e atualizações, por isso que o professor Mauro falou que ficou aqui, porque foi, vamos dizer assim, um data center que ficou funcionando, dependia de uma pessoa só, e aí com isso, claro, a gente estava com as beiradas mais flexíveis, né? Mas nenhuma centralização, foi só a gente, não, foi todo mundo trabalhando e foi onde que a gente pôs o data center working. Sem problemas com firewall, porque era nosso, né? E sem necessidade de instalação a cada nova versão. Aqui a parte estou brincando, esse primeiro aqui que a gente falou do firewall é a ignorância. Né? A ignorância ajuda, eu costumo brincar isso, a ignorância é a maior fonte de segurança que a gente tem. Né? E, claro, a gente trabalhou um pouco dessa segurança para que não acontecesse através de software watchdogs que estavam prestando atenção das chamadas de onde elas vinham, se não tinha nenhum tipo de padrão, né, diferente. Então, o produto pronto, criação de estudo de caso do sistema, né, com documentação mínima necessária para o desenvolvimento, por causa do tempo curto que a gente tem, né? A criação em 3 camadas, né, onde o cliente-servidor ali, definido um modelo para telas do sistema para que fosse homogêneo, né? A gente está falando de ambientes totalmente heterogêneos em termos de localização, a gente tinha gente no Amazonas, no Pará, Maranhão, tinha gente no Rio Grande do Sul, igual o professor Braga falou, né? Tá? E criada, né, essa tela de comunicação 3D em teste, né? E foi criados, né, vários scripts, né, de comunicação da plataforma IoT em teste também foi o que foi, e a gente colocou em teste porque a gente estava durante um período muito conturbado para que a gente desse uma certificação em termos de engenharia de software, que, olha, não tem problema, né? Então, em relação às dúvidas que vocês podem ter, a gente, claro, está aberto, conforme os 2 colegas apresentaram anteriormente,
Foi um trabalho bastante colaborativo, com pessoas da área, com certeza, de engenharia, de logística, de computação, com o professor Mauro sempre puxando a orelha da gente ali, né, Mauro? E não deixando que caísse para o informatês, que ia demorar muito. Se a gente fizesse um projeto de computação com foco em engenharia de software, a gente ainda estaria ainda fechando o projeto propriamente dito. Eu queria agradecer mais uma vez você, Mauro, ao Nuno, ao Rodrigo e a todos, né, que colaboraram com a gente aí e nos deram esse grau de confiança aí para poder colaborar, tá bom? Nossa, muito obrigado, Mário, apresentação excelente aqui para que nós pudéssemos ter uma ideia mais clara. Esse tema é um tema extremamente complexo, não é fácil. Eu, embora puxe as orelhas, como dizia o Mário, eu tenho consciência que não é um tema simples, não é um tema fácil, né? E vocês da computação fazem uma tradução muito boa e deixam essas soluções num nível muito elevado também, muito interessante. Estamos abertos aqui para dúvidas, para alguma questão ligada aqui à apresentação do professor Mário, não é? Como foi descrito, né, todo o processo. Thalita, estava boa aqui o tema, não tem problema, pode deixar ali se você quiser, porque nós vamos abrir aqui só uns minutinhos também para falar desse aspecto de alianças internacionais e multidisciplinares. Vocês perceberam que, neste contexto dos projetos, dos desafios apresentados aqui, nós estávamos diante de uma atividade multidisciplinar, envolvendo muitos pesquisadores, muitas disciplinas, porque a pesquisa, o desenvolvimento em si, nesse ambiente, era direcionado para uma solução, um produto propriamente dito, não é? E tivemos mesmo que buscar uma multidisciplinaridade muito grande. E é claro que sem as alianças, observem que, aqui no caso brasileiro, quando nos reunimos para fazer este tipo de atividade e combater e entrar e fazer frente a esse contexto da pandemia, nós pensamos num contexto bastante amplo de produtos. Um dos produtos, nós fomos buscar inspiração no Inestec, em Portugal, não é? Outros parceiros, como Marrocos, como Índia, como comentou o Nuno, também entraram nesses diálogos para que nós pudéssemos trocar experiências e trocar impressões sobre aquilo que estavam sendo desenvolvidos nos diferentes locais, as facilidades e as dificuldades, e isso gerou a possibilidade realmente de se fazer muitas alianças. E nós tivemos aqui esta possibilidade, nesta iniciativa conjunta, não é, de fazer alianças com o IRESEM de Marrocos, com o Inestec em Portugal, não é? Conversamos com alguns colegas de África, Moçambique, que estavam interessados, e Angola, que estavam interessados também em conhecer as nossas atividades para talvez replicar nesses locais, não é? E tudo isso permitiu realmente uma reação por meio de alianças internacionais e multidisciplinares. Aqui no Brasil existia essa particularidade que o Mário e o Rodrigo trouxeram. O Nuno trouxe as particularidades do problema em Portugal, não é? As questões das dimensões mostram as diferenças. Nós seguimos um caminho mais pela produção própria dentro das universidades, porque a interlocução com a indústria foi muito difícil. Nós tentamos trabalhar e abrir diálogo com a indústria, mas, sobretudo, abrir diálogo com os órgãos de saúde, não é? Que regulamentam as questões de equipamentos de saúde,
E dada a dimensão do Brasil, é muito difícil realmente gerir isso centralizadamente. Não tivemos muito acesso aqui à nossa Anvisa. As Anvisas regionais estavam sobrecarregadas com muitas atividades, muitas coisas, muitas pessoas querendo ajudar, obviamente, com muito boas intenções, mas estava realmente um ambiente de dificuldade de selecionar alternativas, selecionar condições adequadas para que fossem implementadas. E esse diálogo com a Anvisa, esse diálogo com os órgãos federais, não foi bom, não foi adequado no caso brasileiro, e nós optamos, então, por não parar as iniciativas e buscar uma possibilidade de financiamentos mais regionais, buscando produção regional. Conseguimos produzir poucas peças, mas produzimos algumas peças no Maranhão, em São Luís do Maranhão, com algumas intervenções e diálogo com os profissionais de saúde lá do Maranhão. Aqui em Sergipe também conseguimos produzir algumas peças e muito diálogo com os profissionais da saúde, que nos ajudaram muito nesse contexto. Aqui no sul do Brasil, nós conseguimos ter diálogo também com os profissionais da saúde, por mais que estivessem ocupados, e conseguimos testar muitas coisas. Os testes de compatibilidade eletromagnética que o Rodrigo comentou aqui foram realizados em laboratórios especializados e credenciados junto aos nossos padrões, não é, brasileiros, segundo a legislação nacional e internacional, claro. E tudo isso porque as pessoas estavam num clima de ajudar, com grande interesse de ajudar e de fazer as coisas funcionarem, e nós fomos abrindo muitas portas, e é claro que outras foram mais difíceis de serem abertas, mas conseguimos, de certa maneira, construir todo esse ambiente, toda essa forma, né, que agora o Mário deixou bem claro, de como nós poderíamos, enfim, avançar. Enfim, de uma maneira resumida, né, eu colocaria dessa forma. Se alguém tiver alguma pergunta aqui para o professor Mário, eu deixaria também a possibilidade, senão já chamaria para as considerações finais e alguma discussão mais final com o professor Tarso. Eu imagino que o professor Tarso esteja aqui conosco, conectado. Deixa-me ver. Está aqui o professor Tarso Vilela. Oi. Olá, Tarso. Oi, gente. Muito bem. Tarso, estou com alguma instabilidade aqui na internet. Se vocês me perceberem alguma dificuldade, me avisem, por favor. Ok. Nós conduzimos, Tarso, até o momento com as apresentações, fizemos aqui alguns diálogos. Então, agora encerraríamos com um pequeno debate, uma mesa redonda que é relacionado às dificuldades, às barreiras. Fique à vontade, então, para conduzir um pouco deste ambiente e dessa temática, né, que nós estamos buscando aqui discutir. Bom, gente, então, bom dia a todos mais uma vez. Queria agradecer a oportunidade de poder mediar esse debate, né? Eu participei do projeto do Fastem Vita em suas várias subdivisões, né? Trabalhei também com o pessoal na parte de mídia e tal, mas aqui hoje eu estou fazendo um papel muito mais de mediador do que propriamente, como brilhantemente fizeram nossos colegas aí, um papel de apresentação de um relato, né? Do que aconteceu durante o projeto e que vem acontecendo, né? Porque de dentro do Fastem Vita surgiram, abriram-se portas de ataque, de pesquisa, ataque e dividendos acadêmicos aí que a gente pode perseguir. Bom, e o tema aqui da nossa mesa redonda são barreiras encontradas no desenvolvimento do projeto. Claro que o principal, apesar do título da mesa redonda ser barreiras, o principal foco, né, são as soluções, ou como nós contornamos essas barreiras. E aí, aproveitando que nós estamos com os 4 pesquisadores aqui que já fizeram suas falas, e estamos com o público também presente, eu queria adiantar que
a gente, na mesa redonda, abre a palavra para o público também, de uma forma ainda mais livre, certo? E quem quiser fazer perguntas, pode levantar a mão, mandar sua pergunta no chat, ou levantar a mão. A gente pode pedir aqui aos anfitriões, né, para liberar o microfone para fazer sua pergunta por áudio também, não tem problema. Bom, do ponto de vista das barreiras encontradas, né, só para dar um contexto, nós tivemos barreiras técnicas, né, iniciais, até pela não especialização de boa parte dos pesquisadores na área, né, de pesquisa, então a gente teve que vencer isso. A gente teve a barreira que todo mundo teve, que foi o isolamento, dificuldade de acesso aos laboratórios. O projeto nasceu completamente sem orçamento, nós tivemos que correr atrás de orçamento também. Tínhamos a distância, né? Pesquisadores espalhados no Brasil inteiro. Tivemos barreiras de regulamentação também, a transpor, e outras barreiras técnicas, e muitas vezes de contato, né, com o pessoal mais focado na área de saúde. Então, sobre todos esses aspectos, eu queria começar pedindo a opinião, né, Joguei essas questões para popular o debate, mas eu queria começar pedindo uma opinião aí em torno de, sei lá, 5 minutos de fala no máximo para cada um dos palestrantes, né, para que destacassem, no seu entendimento, qual dessas barreiras ou de outra que tenha percebido, né, julgou a mais difícil de transpor, ou, por exemplo, a que transpusemos com maior engenhosidade, por assim dizer, né? E aí, se eu puder começar por ordem alfabética, eu acho que começaria aí o professor Mário Dantas, não é isso? Então, obrigado, Tasso. Uma coisa que eu vou falar para todo mundo aqui, eu já falei isso algumas vezes para os amigos aqui do INESC, e o INESC Tech também, é o ciúme que eu tenho de não ter conhecido a galera antes. Pelo seguinte, gente, eu vou ser politicamente incorreto. Nós, da área de tecnologia, nós nascemos com um certo autismo, né? Porque eu sou o cara. O que eu faço é o melhor. E o que eu não consigo ver não é bom, nem eu sei se eu posso reconhecer. Então, esse grupo de equipe, que a gente começa a entender que aquele que é diferente de mim, ele é muito interessante para mim, para que a gente possa trabalhar e se respeitar, eu acho que é o diferencial que aconteceu durante a pandemia, quando um determinado cidadão, Mauro Rosa, marcou as reuniões, Nuno, para sábado, à tarde, a tarde inteira, até a noite. Então, aquilo foi um susto para todo mundo abalado, né? Ninguém nunca tinha passado por uma pandemia, essas restrições todas e tudo mais. E aí, aos poucos, as coisas foram caindo, sabendo que a gente estava passando por uma guerra, né, grande, e que esse time, como a gente tinha confiança, é interessante isso, entre nós já tínhamos esse conhecimento de colaboração, aquilo ali. As coisas foram aos poucos caminhando e também, quer dizer, caminhando, inclusive, a gente está falando na cabeça da gente, inclusive na parte de desenvolvimento, vamos chamar, técnico-científico. E eu não acredito, viu, Tássio, eu não sou político, a política aqui no Brasil, aqui em Minas já foi decidido, né? A eleição, domingo, assim, ó, que a gente pudesse fazer isso através de ordens, né? Você tem que fazer através... Então, a gente todos nos abrimos como profissionais com as nossas capacidades e limitações e fomos fazendo que o grupo, né, Mauro, fosse colaborando. E vou falar mais, sem ninguém ficar bravo comigo, até pessoas que eram da parte de logística, alguma coisa assim que para nós da área de tecnologia, a gente, vamos falar sério, a gente não vê, não, qualquer um pode fazer. Na verdade, houve esse reconhecimento das partes e isso deu mais tranquilidade para a gente. E essa inteligência emocional que a gente já tinha ganho, como o professor Mauro falou, da internacionalização, Nuno, eu sou brincalhão, hein? A gente, no começo, no Fastem, nós tivemos alguns ruídos, não foi com vocês, mas a gente teve, mas a gente conseguiu passar esse ruído, né, Mauro? E aí, quem não participou do Fastem, o respeito veio, né? Literalmente, com o passar do tempo, até agradecimentos no artigo, não sei se o Mauro viu isso, agradecimentos formais, nunca tinha ganhado isso na vida, formais de que, olha, vocês, falando do grupo.
Então, isso, viu, Tasso, colaborou muito para que a gente pudesse ter esse mindset aumentado, calmo, para a gente usar no melhor da... Vamos falar assim, o melhor do nosso skill. O Rodrigo, eu não consigo ver o Rodrigo, a gente ficou aí quase 2 anos, né, Rodrigo? Pô, vamos fazer isso, faz aquilo, põe o mosquito, põe isso, põe aquilo. E realmente foi muito legal. E eu acho que com uma derivada, para aqueles que não estão nos ouvindo, você imagina um aluno, ou aluna, né, para não ser politicamente incorreto, foram 2, com um artigo publicado num evento internacional aqui no Brasil, qualificado, né, com um índice de impacto bastante grande. Ele falou assim, mas do que você está falando? A pessoa trabalhou com a gente, e aí foi assim, como eu comentei quando eu estava fazendo, pô, vamos colocar aqui uma parte de blockchain, será que eu posso deixar o Rodrigo imprimir aqui na minha impressora? Será que o Rodrigo no meu blockchain tem... Estou brincando, Rodrigo. Depois, será que o Mauro pode fazer, o Nuno? Então, esse ficou muito patente para mim, que essa equipa, igual o nosso amigo Nuno fala, e de Inesc Tech, da gente com o Inesc Brasil, a gente entendendo, e a vivência internacional ajudou por demais a gente bypassar os problemas todos, né? Inclusive daqui, nosso, né? O Rodrigo fez em casa coisa, tá? Sumal, todo mundo. E aí que eu fui desse jeito mineirinho e falava, gente, por que não trazer para cá o software, explicando direitinho? A gente tinha restrição também. Aí o pró-reitor, olha, se tiver uma pessoa só lá, pode. Aí nós tivemos um CPD, um data center só para nós, nesse sentido, entendeu? Então, eu acho que a união, por mais estúpido que pareça o jargão, a união faz a força. Eu acho que foi isso que aconteceu. E aí nos deu muita tranquilidade para conversar com o Mauro, falar todo o computês nosso e o Mauro puxar a orelha da gente, né, Mauro? E fluiu muito, muito bem. Eu acho que todos nós saímos ganhando no final, profissionalmente, como pessoas, eu nem vou comentar isso, né? Tá bom? Ô, Mauro, a produção foi assim, ó. Se você pegar os índices internacionais nossos, a garotada que se juntou a nós outros, né? A parte de inteligência emocional deles também evoluiu bastante. Os 3 estão empregados. Cresceu muito, né? Muito. Sendo que lá fora, claro. Remotamente. Está lá na Alemanha, aqui. Entendeu? Muito bem. Ok, professor Mário, obrigado pelo relato, pela contribuição. De fato, uma característica muito impressionante do andamento do projeto era aquela vontade coletiva de querer ajudar, né? E, ao mesmo tempo, esse potencial empregado na ajuda ia quebrando as barreiras e abrindo as fronteiras para a gente conseguir se autocoordenar, né? Claro que o projeto tinha liderança, mas a liderança sem o apoio, né, dos demais membros não frutifica. Então, Tasso, deixa eu só falar a última coisa, para a gente ficar tranquilo. Ô, pessoal, vocês não têm noção. Eu pareci num debate aqui, Mauro, com o Tasso. Fiquei famoso na região. Só dos relatos do Tasso sobre o Fasta Invita, Nuno. Até a TV Globo local me chamou para falar depois de eu ter parecido com o Tasso. Tasso, parabéns, viu? Muito bom. É nosso trabalho, professor. Então, obrigado. Passando a palavra, então, seguindo a ordem, né? Professor Mauro Rosa. Tarso, eu vou usar 2 minutos e vou dar 2 ou 3 minutos para o José Carvalho, José Gilmar, que está aqui comigo, porque o José vai complementar um pouquinho da barreira que eu acho que foi assim uma das mais complexas que nós tivemos. Porque, embora... Deixe-me convidar a ver se o José conecta aqui a câmera e o microfone, claro, né? Porque uma das barreiras complexas nesse processo foi um dos trabalhos que nós desenvolvemos juntos, foi abrir o diálogo com os profissionais da saúde que estavam extremamente sobrecarregados, com muita dificuldade de tempo, e nós ali querendo perturbar um pouquinho mais a agenda deles, para poder fazer, digamos assim, colher impressões, colher testes, colher informações que nos ajudassem a colocar isso no nosso projeto, nos nossos projetos. E, sobretudo, abrir os olhos da turma para este contexto de, olha, onde é que nós podemos ajudar mais? Porque estávamos ali com uma grande equipe tentando achar espaços para ajudar. Nós abrimos diálogos em diferentes locais do Brasil com os profissionais médicos, tivemos diálogos
no Rio Grande do Sul, com a PUC do Rio Grande do Sul, o Hospital São Lucas, não é, que nos abriu a possibilidade de dialogar com alguns profissionais lá específicos. Tivemos aqui em Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, no Hospital Universitário, a possibilidade de dialogar também com algumas pessoas e tratar aqui alguns dos temas ligados a todos os produtos, e depois até fomos ao hospital para poder levar produtos que produzimos para serem utilizados tanto nos hospitais quanto nos postos de saúde, que nós tentamos interagir aqui em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Tivemos interlocução lá em Sergipe, eu me recordo do José Gilmar falando bastante do Hospital de Lagarto, depois ele vai poder colocar isso um pouquinho mais adequadamente do que eu. E tivemos muita interação também com os profissionais da saúde em São Luís do Maranhão, com o professor Shigeaki, que hoje não pode estar aqui, mas também participou muito ativamente disso. E, claro, posso ainda fazer aqui uma lista maior. Tivemos lá em Goiás também bastante interação com vários profissionais, mas, digamos assim, esses pontos que eu citei e esses pontos que eu cito já demonstram um pouco da dificuldade da logística que no Brasil nós temos para esse tipo de atividade. E eu gostaria só que o José Gilmar pudesse complementar um pouquinho disso, né, falando dessa dificuldade com os profissionais, mas, sobretudo, daquilo que nós conseguimos coletar deles e que nos ajudou muito dentro do nosso desenvolvimento. Bom dia, boa tarde, acho que já. Boa tarde já a todos. Só complementando um pouco o que o Mauro comentou, na verdade, um dos grandes problemas, né, esse começou por causa da dificuldade que a gente teve em acessar a Anvisa e agências regulatórias. Então, a gente ficou um pouco perdido no começo em relação a tudo, né? O que é que o equipamento tinha que ter, o que é que ele precisava fazer e, principalmente, o que é que ele precisava atender em termos de normas, né? Então, isso ficou muito solto no Brasil, a gente acabou começando a correr atrás, de normas e coisas que ia saindo fora do país. Por exemplo, teve um documento lá da Agência de Saúde do Reino Unido que balizou muita coisa do que a gente fez, e no trabalho realmente de formiguinha, de ir atrás dos profissionais e ir perguntando e tentando entender o que é que eles precisavam, o que é que de fato tinha que ser atendido, né? Porque nem sempre essa interlocução era fácil, né? Porque eles têm uma visão puramente médica da coisa, então a gente precisa converter aquilo ali em uma visão de engenharia e nem sempre é muito fácil, né? Porque, por exemplo, você em termos de especificação, como é que você vai perguntar qual é, sei lá, o nível de erro que é tolerável para um sensor de pressão para um médico? Ele vai dizer, não sei, né? Tem que medir. Então, esse tipo de coisa era muito complicado, foi um trabalho realmente de formiguinha, de ir aprendendo. Outra coisa também que foi um trabalho muito de formiguinha foi de ganhar a confiança desses profissionais, né? Tanto para não só o projeto do Vita, né, mas outros projetos que tiveram envolvidos no FAST. Então, a gente chegar, realmente entrar nos hospitais, nas UTIs, conversar com o pessoal, ver o que é que eles precisavam, ver o que é que a gente podia fazer e ir desenvolvendo soluções específicas, né, para os problemas que eles iam apontando e tentando entender melhor também os problemas que eles iam apontando. Então, foi um trabalho realmente muito grande, né, que a gente teve para ter acesso a esses profissionais, que eles estavam muito, muito sobrecarregados. O professor Mauro comentou lá do Hospital Universitário de Lagarto, que foi um dos principais pontos que a gente usou para fazer testes, e era realmente bastante difícil a gente ter acesso, porque muitos dos testes que a gente fazia era na UTI simulada, e ela estava sendo usada, e os próprios profissionais de lá estavam dando curso para o pessoal que ia trabalhar na linha de frente, nas UTIs, nos hospitais. Então, a gente tinha que, inclusive, ver, né, a disponibilidade do local, a disponibilidade dos profissionais que estavam ali se arriscando e que estavam cansados, estavam exaustos. Então, foi realmente um trabalho muito grande para a gente conseguir ter acesso e conseguir, de fato, desenvolver soluções, né, como o próprio Vita. E agora, né, mais uma vez, esse contato se mostra importante, porque
porque ele vem se mostrando importante para a gente também conseguir reposicionar o Vita. Não é? A pandemia não acabou, mas a gente não tem mais aquela crise por respiradores que a gente tinha no começo. Então, o ventilador emergencial ele passa a não ser mais um item que possa ser utilizado, principalmente em termos de normas e resoluções, né, que até certo ponto permitiam o uso de algumas coisas sem uma validação, sem uma regulamentação da Anvisa, e que hoje já se torna muito mais restrito, mas o conhecimento foi desenvolvido, o produto em si foi desenvolvido, e ele pode ser reposicionado. Inclusive, a gente vem trabalhando muito com isso, não é? Em discutindo e apresentando e vendo possibilidades de como alterar o Vita para que ele seja útil em outros contextos, não é? Só para citar alguns, até porque pode ser, por exemplo, de interesse para o pessoal de Portugal, existem alguns tipos de manobras que são feitos com o ambu para, por exemplo, desobstruir vias aéreas de alguns pacientes, e o pessoal acaba sendo, não é exatamente uma manobra difícil, mas ela é muito operador dependente, porque você não tem informação de fluxo, de volume que você está passando para o paciente, nem de pressão. E então é no tato e no sentimento ali do profissional que está executando. E aí, quando eu comentei do Vita, né, em uma outra discussão que a gente estava tendo, abriu os olhos assim, do pessoal, opa, isso aí pode ser interessante, porque se a gente tiver pelo menos uma noção de volume, de pressão que está sendo ofertado, a gente já tem uma coisa muito menos arriscada, muito menos desgastante também de fazer, porque também é um procedimento cansativo, né? Porque o processo de ambusar é cansativo. Né? Então, a gente vem usando esses contatos que a gente desenvolveu para continuar, né, o desenvolvimento de outras coisas na área de biomédica e também para reposicionar aquilo que foi desenvolvido durante a pandemia e evoluir para um futuro registro, né, na Anvisa e coisas do gênero. É basicamente isso que eu queria colocar, mas eu já vou aproveitar para perguntar ao Nuno como é que foi esse processo em Portugal, né? Como é que foi esse contato com o pessoal, né? Principalmente nos hospitais, como é que funcionou a questão realmente da aplicação, quais eram as limitações em que, por exemplo, uma solução como um pneuma lá, na época poderia, né, sofrer para ser utilizado ou não. Então, deixo aí a minha pergunta já e agradeço pela participação, pela possibilidade de participação. Obrigado. Ok, então, Obrigado, professor Gilmar. Professor Nuno, deixa eu te fazer só um pequeno pedido. Eu vou pedir que o senhor responda a pergunta do professor Gilmar, mas na sequência eu vou ter que me contrariar e contrariar a regra da ordem cronológica, da ordem alfabética, se o senhor me permitir, porque o professor Braga está pressionado pelo horário, ele vai dar aula daqui a pouco. certo, Aí, certo. se não for problema para o senhor, a gente inverter, tá? Claro. Obrigado. Tarso, a sugestão passa já diretamente para o Rodrigo e em seguida o Nuno já responde e finaliza. Responde e pronto. Perfeito. Pode ser Rodrigo, também. por favor. Ok, Rodrigo. obrigado aí pela troca da ordem. E depois eu vou ser obrigado a ver o vídeo, porque eu estou muito curioso com a resposta do Nuno. Aí eu vejo depois. Então, aqui para comentar, obviamente, nesse período emergencial, a primeira coisa que acontece e nos complica muito, uma das maiores barreiras é o bloqueamento. Por mais que foi um bloqueamento, de certa forma geral, ele foi diferente em cada lugar. Com isso, a nossa característica de ser distribuído naturalmente, nós tínhamos a grande dificuldade de fazer isso funcionar como um relógio e, por outro lado, nós tínhamos a facilidade de já estar acostumado a trabalhar à distância com a equipe. Então, era ao mesmo tempo que poderia atrapalhar, nos ajudava a um certo ponto que a gente já tinha experiência nisso. Então, era um ponto interessante a ser colocado aqui. Uma outra barreira grande é relativa aos componentes, né, disponíveis no mercado. Além de, naturalmente, o Brasil já não tem uma indústria muito forte de fornecimento desses dispositivos,
havia falta de dispositivos, mesmo os comuns vendidos no mercado. E ainda um agravante, alguns grupos de pesquisa mais abonados, quando eles tinham, vou precisar de motor, eles iam lá e compravam todos que tinham disponível. E às vezes, mesmo o projeto deles não ter a possibilidade de ter avançado, eles secaram as prateleiras do mercado, deixando a impossibilidade dos outros grupos terem material de trabalho. Então, isso também ocorreu. Obviamente que não foi de caso pensado, vou comprar tudo para ninguém trabalhar, mas ocorreu, aconteceu, né? Claro. Dentro dessas barreiras, vem novamente a logística. Óbvio que a gente tinha uma equipe de logística, só que muitas vezes a gente depende de serviços externos, como correio, transportadoras, e até mesmo a compra num comércio, tinha comércio que fechou, então ele não tinha nem como entregar. Então a gente encontrou esses vários pontos ali, óbvio que a gente foi contornando à medida do possível. Até um exemplo que eu lembrei agora era o caso do Leonardo, né, que a cidade dele era a mais bloqueada de todas. Então, às vezes, a gente precisava fazer um teste, que era muito comum num dos testes do produto, a gente comprava local para a equipe distribuída ir testando e passando o código, passando informações de um para o outro. O Leonardo não tinha acesso a comprar no mercado local nada. Ou a gente mandava para ele, que já era difícil ele receber, ou ele não conseguia comprar. Então, essa foi uma outra barreira bem grande que tivemos aí nesse desenvolvimento. Bom, eu acho que seria isso, até para não tomar muito tempo, eu estou aqui na correria. Agradeço a participação. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Braga. Professor Nuno, então, agora sim, a palavra é toda sua. Fecharemos com chave de ouro. Obrigado. Não, eu tenho aqui tanto comentário, deixa eu ver onde é que eu começo. Deixa-me começar pela parte muito boa, que já vocês referiram. Eu queria só destacar mais uma. Portanto, há um aspecto, mais duas. Uma delas, como eu tinha falado, da nossa colaboração, há um aspecto que às vezes não é muito perceptível, é que a colaboração é muito facilitada entre engenheiros ou gente da engenharia, porque não é preciso dizer a mensagem toda. Nós às vezes damos só uma ideiazinha e as outras pessoas seguem. E isso foi muito importante aqui, porque eu queria só recordar que quando nós começamos a partilhar alguns dos desenhos, estava eu ainda a trabalhar neles, coloquei num repositório, eu acho que não disse nada a ninguém como é que aquilo funcionava, e 2 dias depois ou 3 dias depois o Mauro já me enviava um vídeo, olha, já conseguimos montar as peças sem ser preciso explicar as coisas. Isso é muito importante aqui na nossa área de engenharia. Portanto, essa confiança que basta dar uma ideiazinha e as pessoas avançam. E depois um outro aspecto que também é muito importante, que é o exemplo que nós demos, pronto, sem falsa modéstia, mas que demos aos nossos jovens também. Porque nós tivemos muitos voluntários que foram jovens, nossos alunos da engenharia, que participaram e viram que não é só os cursos, a matéria do curso normal, mas que há um papel social importante que nós também podemos todos dar. Então, eu acho que isso foi um aspecto também muito positivo. Agora, em relação às perguntas, portanto, diretamente a resposta, é muito difícil a resposta à regulação. Eu deixo-me pôr a coisa, se calhar, do ponto de vista mais até provocador, que eu acho que se fosse hoje, e se nós quiséssemos hoje fazer as 200 peças, o que é que eu via? Eu via que logística, correios, equipamento, tudo isso é muito mais fácil. Portanto, em situações, vamos chamar assim, normais, isso não é um problema. Nós conseguimos comprar o equipamento que quisermos, isso é tudo muito fácil. O que eu acho que é mais difícil são 2 aspectos. Um deles é a regulação. A regulação, nós tivemos, como há bocadinho, acho que foi o José que falou, que nós durante a pandemia, apesar de não haver grande regulação, porque nós estávamos a trabalhar em coisas que não sabiam onde é que encaixavam, digamos, em que moldes encaixavam, mas havia um desespero, e esse desespero facilitava a utilização. E nós, nesse sentido, com os profissionais de saúde, tivemos uma reação que foi muito curiosa. Eles disseram-nos, portanto, explicitamente disseram assim, isso mesmo que não esteja autorizado, eu tenho a liberdade de ter no meu gabinete, no meu laboratório, e se tiver como último recurso, eu posso usar o que eu tiver ao meu dispor, ainda que seja um equipamento experimental, um protótipo, qualquer coisa. E foi com base nisso que nós avançamos, ainda que não houvesse autorização formal de distribuir nos hospitais. E chegou ao nível da nossa Administração Regional de Saúde, que sabia que não estava certificado o equipamento médico, mas mesmo eles disseram, nós vamos distribuir isto, porque os profissionais de saúde, se não tiverem alternativa,
entre 0 possibilidade de salvar alguém, ou 1%, ou 0,5% de possibilidade de salvar alguém, eles vão usar o equipamento. E, portanto, isso é um aspecto que eu acho que, na altura, estava, de alguma forma, auxiliava, digamos, estes mecanismos de emergência, que hoje não deixam. Eu hoje acho muito difícil que isso aconteça, atendendo ao que se está a passar, portanto, a normalização. E agora a última, que eu acho que até é mais estranha para mim, eu acho que é o acesso ao pessoal médico de saúde. Eu acho que, apesar de toda a dificuldade e de todo o stress que havia na altura, nós conseguimos chegar às pessoas, se calhar mais facilmente do que chegaremos hoje, se eu quiser na mesma marcar uma reunião com algum médico para discutir um equipamento médico. Parece um pouco estranho isto, e se calhar, eu não sei se há aqui alguém da área da saúde que possa contradizer isso, mas, e não é uma crítica, é o dia-a-dia, todos nós temos as nossas coisas com as quais estamos muito ocupados, e eu acho que ainda assim consegui falar com muitos mais médicos durante aqueles 2 ou 3 meses do que falei desde esses 2 meses até hoje. E, portanto, que é um aspecto um bocadinho curioso. Pronto, eu não respondi totalmente às dúvidas, porque também não tenho uma resposta concreta, mas só para lançar aqui um bocadinho esta discussão. Isto porquê? Porque vocês falaram e bem, da vossa perspectiva de novos desenvolvimentos e de avançar o projeto com, digamos, se calhar de outra forma, não com um objetivo de emergência, e eu adicionava ainda um outro aspecto, que é, nós falamos, entretanto, com pessoal auxiliar, nós aqui chamamos os bombeiros, portanto, quem leva as pessoas, os bombeiros aqui em Portugal muitas vezes fazem transporte de doentes, fazem, por exemplo, 50 km, 100 km para levar o doente num sítio onde ele está com um problema até ao hospital, e eles referem que muitas vezes têm de ir com o ambu nas mãos ali a ventilar a pessoa, a ventilar ou pelo menos auxiliar. É um tipo de cenário em que eu acho que facilmente a gente consegue adaptar um equipamento deste para estar ali, digamos, sistematicamente, de uma forma contínua e repetitiva, a fazer o papel do bombeiro, já para não falar que podia estar com 2 ou 3 pessoas em simultâneo e não sem requerer o bombeiro. Mais coisas, portanto, eu acho que já falaram tudo. Eu achei curiosa um dos comentários sobre as medidas, os erros, que eu também notei a mesma coisa, inclusivamente na própria regulamentação. A regulamentação que nós recebemos, a tal inglesa que saiu mais ou menos durante a pandemia, falava em algumas coisas como, já não lembro do assunto ao certo, mas uma quantidade que tinha de ter um valor, mais ou menos uma coisa que saía bem fora desse valor. Portanto, ou seja, não, digamos assim, em termos de medidas, eu acho que nem eles estavam muito, digamos, cientes das coisas que diziam. Pronto, eu acho que não tenho muito mais a acrescentar. Lamento que não pude esclarecer muito, mas basicamente é a minha sensação. Não, agradeço bastante as respostas. Algumas coisas, de fato, é curioso, né, que a gente, hoje que a coisa está um pouquinho mais calma, de fato, o acesso aos profissionais de saúde, no geral, é um pouco mais dificultado, né? A gente acabou criando um contato forte com alguns, e esses, alguns, aí sim, a gente manteve um contato muito bom, perspectiva de continuar e ali auxiliar no desenvolvimento, mas eu digo a mesma coisa que você, o que eu conversei com o médico ali naqueles, sei lá, 3, 4 meses, é muito, muito maior do que eu acho que eu tive muito depois disso e toda a minha vida como... E deixa-me dar só um comentário a esse comentário, que é, para este workshop em concreto, eu enviei o convite para alguns e não está cá nenhum. E, portanto, isto para dizer, nós tivemos um workshop em junho, não sei se vocês se lembram, em junho de 2020, acho eu, não sei. E nessa altura, muitos dos participantes da minha lista, que eu coloquei nos agradecimentos, são médicos e estavam lá porque queriam ajudar e queriam, e portanto, isto para reforçar um bocadinho o que eu estava a dizer. Muito bom, Nuno, é isso mesmo. Tarso, vocês possam encaminhar? Sim, pode encaminhar. Eu queria fazer um último comentário acerca da fala do professor Nuno, que era esse sentimento que nos atingiu, né, mundialmente, eu ousaria dizer, de tentar ajudar o próximo, né? Isso foi muito bonito e eu acho que é um pouco culpa desse sentimento que nós tenhamos conseguido ter
desenvolver relacionamentos e entrosamento tão rápido com equipes de áreas tão distintas, né? da ciência e também da saúde enquanto ciência. Bom, se nós tivermos alguma pergunta do público... Fiquem à vontade. Estou monitorando aqui o chat. Pelo avançar da hora também o pessoal já está claro. saindo, porque precisa almoçar. Então, eu vou passar a palavra para o professor Mauro, mas se alguém tiver pergunta ainda, fica à vontade para colocar no chat, gente. Obrigado. Obrigado, Tarso. Obrigado. Realmente, extrapolamos um pouquinho aqui no tempo, porque o tema é um tema muito aliciante, muito bom de ficar discutindo, e ficaríamos aqui mais tempo com certeza, mas temos as limitações de tempo que temos que realmente, de certa forma, respeitar, embora tenhamos aqui ultrapassado bastante alguns dos pontos, mas creio que tenha valido a pena. Eu precisaria aqui rapidamente finalizar agradecendo primeiramente a participação e a boa vontade aqui dos meus colegas, o professor Nuno, Tarso, Mário, o José Carvalho, que me acompanha nesses projetos já há algum tempo, o Rodrigo Braga, que teve que sair, mas a nossa equipe inteira aqui do Fast Vita, a equipe do Pneuma. Nós iniciamos essa iniciativa, né? E essa iniciativa ela teve o seu nome Vita Pneuma, e nós unimos isso e agradecemos muito a FEUP por ter nos ajudado, o Inestec, não é, por ter liberado muito dessas possibilidades de interação. Acho que FEUP e Inestec são bastante aqui integrados nesse sentido, a Universidade do Porto, as universidades brasileiras, aqui todas, né, em geral, que também tiveram uma participação muito grande no sentido de nos ajudar aqui a permitir alguns aspectos que estavam travados, né, dentro desse ambiente. Não poderia deixar de mencionar a Rede Nacional aqui de Pesquisa, a RNP, que nos permitiu também expandir as ideias do FASTEM para dentro deste contexto, né? E hoje, claro, agradecer muito aqui o apoio financeiro hoje da FAPESC, que está permitindo que nós possamos dar sequência e continuar pensando um pouco nessas atividades, nesse desenvolvimento, fazendo com que isso possa ir um pouco mais além do que só aquele momento de pandemia, propriamente dito. Eu acho que isso valeria a pena. Um agradecimento especial a todos os nossos colegas aqui que participaram, um especial agradecimento aqui também à Thalita, que vem fazendo um trabalho de organização aqui por baixo, né, Thalita? Bem silencioso, mas bem eficiente, e vem organizando todas essas atividades que a gente vem desenvolvendo ao longo desse projeto. Como nós ainda teremos mais uma edição deste workshop, desse projeto, em formato de workshop, ainda iremos convidar aí as pessoas que queiram participar, porque nós vamos fazer um workshop abrindo diálogo para dar sequência a uma potencial passagem dos desenvolvimentos para a indústria, para que isso possa efetivamente sair do ambiente acadêmico para um ambiente mais produtivo e possa se transformar em benefício social adequadamente. É isso que nós queremos dentro dessa atividade que estamos buscando desenvolver, junto aqui com a coordenação do José Carvalho e da turma da Biomédica do Inesc Brasil, e vamos, lógico, mantendo todo esse diálogo, toda essa aliança com os nossos colegas de Portugal e outros que não puderam estar aqui hoje. Muito obrigado aí para todos. Peço desculpas se eu esqueci de agradecer a alguém, mas isso é natural, muitas vezes, nesses ambientes. E, Thalita, podemos parar aqui a gravação. Muito obrigado por tudo. E agora sim, vamos almoçar.